Cara, eu acho que na história nunca foi tão rentável ser um jogador da NBA como é hoje em dia. Eu acho que nunca foi, cara. E por quê? Eu acho isso, por que que eu tenho essa opinião? Porque como a NBA adota o sistema de teto salarial, acaba existindo uma relação direta entre o lucro da NBA e o repasse para as franquias. Ou seja, quanto mais a NBA fatura, quanto mais a NBA ganha, mais os times recebem de repasse. E aí, consequentemente, maior é o teto salarial. E quanto maior o teto salarial, mais caro são os contratos, são os salários dos jogadores. Só para vocês terem uma noção, né, só para comparar, o maior salário que o Michael Jordan, o GOAT, o maior da história, ganhou na sua carreira foi de 33 milhões de dólares em 97, se não me engano. Acho que foi em 97. Esse foi o maior salário que o Jordan ganhou na vida dele. Obviamente, ele ganhou muito mais em publicidade, né? Depois, eu acho que o Jordan ele deve ter ganhado mais dinheiro depois que ele parou de jogar do que quando ele jogava, porque ele virou um empresário foda. Virou um empresário foda. Mas como jogador, esse foi o maior salário que o Jordan já ganhou numa só temporada, 33 milhões de dólares. Sabe quem na NBA de hoje ganha 33 milhões de dólares de salário? CJ McCollum, James Harden, em fim de carreira. O Immanuel Quickley ganha quase isso, ele ganha 32. O DeAndre Ayton ganha 34 milhões. O Desmond Bane ganha 34 milhões. Então, jogadores que não chegam nem perto do tamanho do Jordan, do tamanho que o Jordan tinha na época, ganham mais do que o Jordan ganhou. Óbvio, tem aí a correção, né, da inflação e tudo, beleza, tem que considerar a época, mas em valor bruto, os caras ganham mais do que o Jordan ganhou. E isso é normal. Hoje, um salário de 30, 35 milhões de dólares por ano é um salário normal. Qualquer jogador medião ganha isso. Qualquer jogador medião ganha isso. Em contrapartida, qualquer superestrela que for aí renovar o seu contrato, principalmente na segunda, terceira renovação, que é quando ganha um dinheiro, né, legal mesmo, qualquer superestrela que for aí para sua segunda, terceira renovação, vai renovar por 50 milhões por ano. Né, que é o que o Jokic vai ganhar, Embiid, o Jaylen Brown vai ganhar quase isso nessa próxima temporada, ele vai ganhar 49 milhões, se não me engano. Jaylen Brown que assinou o maior contrato da história da NBA, né? Era, né? Porque o Tatum superou, né? O Tatum, na renovação agora, ele superou o do Jaylen Brown, só que o do Tatum vai ser ativado só depois dessa próxima temporada, se não me engano. O Jaylen Brown já começa nessa próxima. Então, qualquer superestrela vai renovar por 50 milha por ano. Qualquer uma. Quando o Shai for renovar de novo, provavelmente ele vai renovar por quase 60 milhões de média. O Luka Doncic é a mesma coisa. A tendência, considerando o crescimento, o aumento do teto salarial, que tem sido aí de 10%, 12% por ano, a tendência é que o Wembanyama, quando for renovar, ele vai renovar por quase 70 milhões de média. Isso é um absurdo. Isso é absurda a diferença. É absurda a diferença. Só que, mesmo sendo valores absurdos, mesmo sendo valores muito altos, é a realidade do mercado e eu entendo a realidade do mercado. Eu aceito que é assim que as coisas funcionam hoje em dia. Tem gente que não aceita, tem gente que até hoje tá chorando por conta do contrato do Jaylen Brown. Eu já entendia na época que era a realidade do mercado. Hoje em dia, então, pra mim, é tranquilo, zero me incomoda. Só que, pô, são valores muito altos e por isso que eu acho que hoje em dia, pô, qualquer jogador medião que for entrar na NBA aí, vai ganhar uma bolada. Por isso que eu falo que nunca foi tão rentável na história ser um jogador da NBA como é hoje em dia. Então, pra mim, pô, se eu tiver um filho e ele mostrar certa aptidão pro basquete, mano, já vou correr com esse moleque pros Estados Unidos, já vou botar ele numa universidade de lá e vou fazer esse moleque entrar na NBA, porque, pô, o moleque ele vai ficar bilionário.
Vai ficar bilionário, é uma coisa surreal. Porém, eu falei que eu entendo e que não me incomoda esses valores altíssimos sendo dados para esses jogadores. Pô, não me incomoda um Desmond Bane ganhar 34 milhões, porque é bom jogador. Não me incomoda o Anunoby ganhar 36 milhões. Não me incomoda. Agora, tem casos e casos, né? Tem algumas coisas que me incomodam, que me geram até uma certa revolta. Como, por exemplo, o fato do Bradley Beal, nessa próxima temporada, ganhar quase a mesma coisa que o Embiid vai ganhar. O Embiid vai ganhar 51 e uns quebrados. O Bradley Beal vai ganhar 50 milhões, pô. E isso me incomoda. E nesse vídeo, eu quero falar um pouquinho sobre esses contratos que sim me incomodam e que sim, pra mim, são absurdos. Eu listei aqui 3 contratos que pra mim, hoje, são os piores da NBA. Então, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e já vamos aqui com o primeiro que, obviamente, é o do Bradley Beal. Como eu já dei o spoiler, né? Pra mim, o pior contrato da NBA hoje é o do Bradley Beal. Eu não ia colocar em ordem esses 3, mas o do Bradley Beal tem que ser colocado como o pior, porque não tem como, mano. Não tem como. Primeiro, 50 milhões e 200 nessa próxima temporada. É um valor inacreditável. Ele vai receber mais do que o... vai receber quase o mesmo que o Embiid, mas vai receber mais do que o Durant, vai receber mais que o Jaylen Brown, vai receber mais do que o Giannis. O Bradley Beal vai ganhar mais do que o Giannis Antetokounmpo nessa próxima temporada. Isso por si só já torna esse contrato um absurdo. Só que tem alguns plus, como por exemplo o fato dele ainda ter mais 3 anos de contrato. Nas próximas 3 temporadas ele vai receber 161 milhões de dólares. 161, contando essa próxima temporada já, né, obviamente. Isso é surreal. Só que tem mais alguns plus, tem mais alguns agravantes. Como, por exemplo, a player option no último ano. Tem player option. E, pra mim, o que torna esse contrato o pior da NBA hoje em dia e um dos piores da história é a cláusula de no trade que tem no contrato dele. O que é essa cláusula? Se por acaso o Phoenix Suns quiser trocar o Bradley Beal, não vai poder. Por quê? Porque o Bradley Beal ele pode vetar qualquer troca que tentarem fazer. Ele tem o poder de vetar a troca. Ah, Bradley Beal, a gente não tá gostando do seu desempenho, você não tá jogando, né? Toda hora machuca e tudo, a gente quer te trocar. Bradley Beal pode olhar e falar: ah, mano, quer saber? Eu gostei tanto aqui de Arizona, tá gostosinho aqui, pô. Vira e mexe, tô na casa do Devin Booker, mó casa maneira. Não quero sair, não. Eu veto a troca. Ah, não, mas Bradley Beal a gente arrumou uma troca pra Los Angeles, você não quer ir, não? Não. Eu veto. Ele pode fazer isso, cara. Ele pode fazer isso. E é simplesmente bizarro terem dado esse contrato pra ele. A culpa não é do Phoenix, tá? Né? Já passando um paninho pro Phoenix, o Phoenix Suns não tem culpa nesse contrato. Quem deu esse contrato pra ele foi o Washington Wizards. Mas, assim, o Phoenix Suns não tem culpa, mas o Phoenix Suns é vítima. O Phoenix Suns é vítima desse contrato. E é surreal, cara. É surreal o Bradley Beal ter um contrato desse. Assim, o cara não tá nem perto do seu auge. Já passou há muito tempo o auge dele. Muito tempo, inclusive. Eu acho que o Bradley Beal é um dos jogadores mais superestimados da história da NBA, viu? Eu entendo que ele teve um momento muito bom no Wizards. Muito bom. Mas, assim, nunca jogou pra ganhar 50 milhões por ano. Na minha concepção. Nunca jogou pra isso. Então, é um contrato bizarro e pra mim Pô, mano, é o pior contrato da NBA hoje. É o pior. Tem contratos tão ruins quanto? Tem contratos ruins, mas igual esse, não tem. Pra mim é disparado o pior contrato. Outro contrato que também é muito ruim, não tão ruim quanto o do Beal, mas também é muito ruim, é o do Zach LaVine. O do Zach LaVine também é uma loucura. E esse contrato do LaVine, ele já soava ruim, já aparentava ser ruim, quando ele foi assinado. Quando ele foi assinado,
Todo mundo falou, cara, é uma bomba. O Bulls tá cometendo um erro. E não deu outra, né? Hoje em dia, a gente tá vendo aí o Bulls tentando se livrar do contrato do LaVine e não conseguindo. Por quê? Porque é uma bomba. E ninguém quer uma bomba. Ninguém quer absorver esse contrato do LaVine. E de que valor que a gente tá falando, né? A gente tá falando de um contrato que vai dar pro LaVine nessa próxima temporada mais de 43 milhões de dólares. Ele vai ganhar mais do que o Anthony Edwards, que é um dos jogadores mais hypados do mundo hoje em dia. O Zach LaVine nessa temporada vai ganhar mais do que o Anthony Edwards. E ele ainda tem cara, isso é bizarro. Ele ainda tem 3 anos desse contrato. Ele ainda tem para receber 138 milhões. E, obviamente, tem ali no último ano uma player optionzinha que não podia faltar, né? Não dava só pra dar esse contrato pro LaVine. Tinha que meter uma player option no último ano. Ah, por que não? Né? Por que não? O que é um beijo no pescoço pra quem conhece o resto do ditado, né? Não vou falar porque as crianças brasileiras assistem esse canal, então... Mas você sabe do que eu tô falando. O que é um beijo no pescoço pra quem já tá, né? Numa situação pior. Então, é surreal. É surreal. Não tem uma cláusula de veto de troca, o que é muito bom, porque já é loucura o Bradley Beal ter uma cláusula dessa. Agora, o Zach LaVine seria mandar prender a diretoria do Bulls se metesse uma cláusula de veto de troca aí no LaVine. Mas, assim, é um contrato horrível e que, mano, o Bulls não vai conseguir se livrar. Pelo menos não vai conseguir tão fácil. Porque ninguém vai querer esse contrato. Ninguém vai querer absorver esse contrato do LaVine. E o LaVine, ele não tem culpa, né? Deram o contrato pra ele. Ele vai negar? Ele vai negar o dinheiro? Não vai. Então, é uma situação complicada aí pro nosso querido Chicago Bulls. É surreal. Surreal. Um contrato horrível. E aí, pra fechar essa lista desgraçada, vamos com ele, né? O contrato do nosso querido peladeiro Jordan Poole, né? Um menino piscina. Esse é outro contrato que, quando foi assinado, todo mundo achou um valor extremamente exagerado. Eu, na época, eu fui muito contra esse contrato que o Warriors deu pro Jordan Poole, muito pelo fato do Warriors ter dado esse contrato pra ele, que foi um contrato de 128 milhões, 4 anos, se não me engano. Muito pelo fato do Warriors ter dado esse contrato pra ele depois de só uma temporada boa. Não é como se o Jordan Poole tivesse vindo de 2, 3 anos jogando bem. Não, ele fez um ano bom. Beleza, foi um ano muito forte, onde ele foi importantíssimo na conquista de um título. Mas foi só um ano. E bastou um ano pro Warriors dar esse contrato pra ele. E o Warriors podia ter esperado. O Warriors podia ter esperado mais um ano. E aí, beleza, ver se vale a pena dar esse contrato pra ele. Mas não. Quis se adiantar, botou 128 milha na mão do Jordan Poole e no fim da temporada seguinte trocou ele pelo Chris Paul. Então, assim, foi um negócio horrível. O Warriors errou muito aqui. E hoje em dia, quem tá pagando o pato é o Washington Wizards, né? O Wizards vai ter que pagar pro Jordan Poole nessa próxima temporada mais de 29 milhões de dólares e tem mais 95,5 milha para ganhar nos próximos 3 anos. Não tem player option, que torna esse contrato um pouco pior, mas ainda assim é um contrato muito ruim. E é ruim porque o Jordan Poole, ele... Mano, com todo respeito, parou de ser jogador de basquete. Ele virou um peladeiro. Pra quem viu o Jordan Poole temporada passada, mano, ele não parecia um profissional. Não parecia. Parecia que ele tava jogando no quintal da casa dele. Pegaram ali um peladeiro, botaram a camisa do Wizards e botaram pra jogar. E deram quase 30 milha na mão dele. Entendeu? Se o Jordan Poole voltar a jogar o que ele já jogou no Warriors, naquele ano mágico de 22... ainda vai ser um valor muito alto, mas vai ser mais compreensível. Agora, se ele continuar jogando do jeito que ele jogou a temporada passada, cara, assim, pra mim, eu não sou torcedor do Wizards, mas eu acho que se eu fosse torcedor, eu me sentiria desrespeitado pelo Jordan Poole, cara, porque o cara não tava sendo profissional. Ele não foi profissional, então é um contrato ruim,
que pode ficar menos ruim se o Jordan Poole voltar a jogar bem. Agora, ele vai voltar a jogar? Qual a motivação pro Jordan Poole voltar a jogar bem? Tá num time que não vai brigar por nada, não tem pressão. Então, enfim, eu acho um contrato horrível, pra mim tá entre os piores da NBA atual. Poderia ter colocado algum outro aqui no lugar. Eu acho que, por exemplo, o contrato do Jeremy Grant é um contrato ruim. Tão ruim quanto o do Jordan Poole? Não acho, mas é um contrato ruim. Tentando pensar aqui em alguns outros. Tem alguns outros. O próprio contrato do Ayton é um contrato exagerado e tudo. Mas pra mim, o do Jordan Poole, o do Lavine e, obviamente, o do Bradley Beal, pra mim, são os piores. O do Tobias também é muito ruim. O do Tobias é muito ruim. Mas eu acho que o do Jordan Poole consegue ser pior do que o do Tobias. Porque o Tobias, pelo menos, ele é um cara medíocre. O Tobias é um medião. Ele é aquilo. Ele é o medião que vai ganhar 20, 30 milha por ano. Ele é o medião. Entendeu? Ele sempre é o medião. O Tobias não é um jogador ruim. O Jordan Poole foi um jogador ruim temporada passada. O Tobias, há muito tempo, não tem uma temporada ruim. Também não tem nenhuma temporada espetacular, mas ruim não tem. O Jordan Poole teve uma temporada patética ano passado. Então, por isso que eu acho que o Jordan Poole consegue ser pior do que de outros jogadores, tá bom? Então, pra mim, esses são os 3 piores contratos da NBA atual. Eu quero saber se você concorda. Concorda com esses 3? Discorda? Colocaria algum outro no lugar? Manda aí nos comentários. E se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve e nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Tchau, tchau, turma!